conhece, conhece a minha luta. São 3 anos aí batalhando firme contra a leucemia. E muita gente me pergunta muitas coisas sobre essa doença. Quem tá me vendo agora, assim, que já me conhece de antes, tá vendo bem rechoncho um dia, assim, é por causa de um remédio que eu tomo, o corticoide, ele deixa a gente bem inchado. Porque eu tive uma bactériazinha e a gente tá tratando e precisa usar. Mas vamos lá. Então, muita gente, eu gostaria de tratar 3 pontos muito importantes aqui nesse vídeo. Lembrando que não tô fazendo um vídeo para exposição, porque eu sou muito contra a exposição, principalmente quando é relacionado à doença. Eu gosto bem de ficar na minha, quem convive comigo, quem acompanha sabe que não sou de ficar no celular e etc. Porque eu não gosto, é uma coisa muito pessoal e às vezes pode acontecer uma tragédia e por mais que você passe força para a pessoa, isso pode acabar deixando a pessoa triste ou até mesmo desmotivada, porque ela vai olhar a sua luta e vai falar, caramba, ela lutou tanto, fez tanto, confiou tanto, e não deu em nada, então o que adianta eu fazer e tudo? E eu sou do seguinte pensamento, você tem que esperar as coisas realmente acontecerem na sua vida para você falar, não, eu venci. Porque você pode destruir, às vezes, o sonho de alguém ou a esperança de alguém no meio do caminho com a sua luta, indiretamente, pelo menos eu entendo assim. Claro, a gente tem que passar força para as pessoas que estão nessa situação, a gente tem que ficar bem por nós primeiro, entendeu? Para isso refletir nas outras pessoas, mas eu acho que se expor é muita coisa, assim, é um choque muito grande. Às vezes a gente vê um ator que falece ou alguém fica sabendo que um conhecido faleceu e já é ruim e você nem acompanha tanto a vida da pessoa. Agora imagina quando você acompanha a luta diária da pessoa, assim, dói, isso machuca. E eu falo por experiência própria, já perdi uma grande amiga para leucemia e ela começou a batalhar junto comigo. Infelizmente, ou felizmente, né? Eu digo felizmente porque o sofrimento acabou, porém Deus recolheu ela. E foi muito difícil para mim, porque eu ainda estou nessa batalha. Eu estava com a doença em remissão, mas mesmo assim doeu. E quando voltou a doença para mim foi um choque, porque eu falei, e agora, né? Mas enfim, eu gostaria de tratar alguns pontos aqui, mas antes de mais nada eu gostaria de deixar isso claro. O vídeo não é para eu aparecer, não é para as pessoas comentarem, ai, você é uma guerreira, ai, que você... Não, o vídeo é bem simples. É só para expor o que eu tô sentindo. E eu não faço isso há 3 anos. E já são 3 anos de muita coisa vivida. Eu costumava ser uma pessoa que reclamava muito. Vamos começar do começo, né? Eu reclamava muito dos meus pais. Eu tinha uma briga interna, assim, com a minha mãe e com meu pai, que era fora do normal. Meu irmão, eu não suportava meu irmãozinho. E eles são pessoas essenciais na minha vida. São pessoas que estão comigo no hospital, são pessoas que acordam cedo comigo, são pessoas que puxam minha orelha, que me levam pra quimioterapia. Quando eu não queria ir, eles iam comigo e me arrastavam, minha mãe principalmente. Eu tive uma fase na adolescência de rebeldia, assim, que eu sempre fui muito de expor o que eu pensava e de falar o que eu pensava, e eu tenho um gênio muito forte como meu pai, então a gente brigava muito e eu acabei entrando em relacionamento que não era para eu entrar na hora errada e as coisas na minha vida foram avacalhando. Então, assim, o câncer, ele me ensinou muita coisa. Eu sou muito grata a essa doença, sou sim, muito, gente, muito. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de todo o perrengue, eu sou muito grata, vocês não têm ideia, porque me abriu muitos olhos.
Eu casei muito cedo por conta de rebeldia. Eu sou uma pessoa, eu sou cristã, eu vou à igreja. Então, assim, eu fui fazendo as coisas sem pensar, sem consultar Deus, principalmente. E o Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, Ele jamais vai te castigar ou te obrigar porque você não quer fazer a vontade dele. Não, o Senhor, Ele deixou livre isso para você escolher. E se as coisas acontecem na sua vida depois, foi escolha sua. Não é Deus te castigando. É consequência da sua escolha. Que isso fique claro. Para de culpar Deus pelas suas escolhas erradas. Deus, Ele deu para você 2 caminhos. Você segue o que você acha que tem que seguir. Entendeu? Se você tomar uma posição e falar, Deus, tá nas suas mãos, Ele vai levar você. Por mais que passe pelo deserto e tudo, Deus, Ele vai te conduzir e você não precisa se desesperar. Mas quando você quer tomar o seu caminho, o seu próprio caminho, Deus, Ele vai fazer o quê? Ele não pode te obrigar. Isso é amar. Amar é não obrigar. E o Senhor, Ele ama a gente. Independente de religião, o Senhor é o Senhor e Ele nos ama e Ele quer o melhor pra gente. Mas nós somos falhos e a gente às vezes acha que tem que fazer as coisas do jeito da gente e acaba se machucando. E foi o que eu fiz na minha vida. Eu tomei decisões erradas, eu casei muito cedo, sofri um abandono muito cedo, assim que eu fiquei doente por problemas de lealdade, porque faltava maturidade e não só da parte do meu ex-marido, mas da minha parte também. Eu só tinha 18 anos quando eu casei, então tudo era novo pra mim, e eu acabei, como que eu posso falar? Não fugindo dos meus princípios, mas acabei deixando alguns de lado. Mas tem um princípio que, gente, eu não admito e ninguém tira isso de mim, que é a lealdade, que é o compromisso de você estar com uma pessoa e você cuidar dela, você honrar ela. Meu pai me ensinou isso, a honrar. E eu, num momento da minha vida, eu fui super desonrada e eu achei melhor separar, a gente separou, tudo certo. Não tô nesse vídeo pra falar mal do meu ex-marido, não. Foi uma escolha minha, foi uma escolha nossa casar. Pra quem não sabe, foi uma escolha dos dois, entendeu? Não deu certo porque não era de Deus, porque o Senhor, Ele quer o melhor pra gente e aquilo não era o melhor pra mim. E o Senhor sabia que Ele conhece o nosso coração e Ele sabia que eu não ia largar o relacionamento, porque eu era muito apaixonada, eu brigava com meus pais quando eu namorava, enfim. E aí veio essa situação de eu ficar doente, e veio a traição, e aí o Senhor mesmo me mostrou que não era pra ser. Aí a gente se separou, tudo bem, eu tive a minha família que me apoiou muito. No começo eu não quis psicólogo, eu achava que eu não precisava disso, mas eu sofri muito. Eu demorei para aceitar a minha condição, de que eu estava doente, que eu precisava de ajuda. Ainda fui muito orgulhosa no começo do tratamento, porque é um processo assim, gente, um dia você acorda, você tá linda, maravilhosa, magra, cabelão, você acha que sua vida tá feita e de repente você passa mal e o médico fala, olha, você tá com câncer. Então assim, é um soco no estômago. Você que sempre foi atleta, nunca usou droga, nunca fumou, não era de beber, então assim, não se alimentava aquelas coisas, assim, comia besteira, mas mesmo assim é um câncer. Então assim, foi um choque. E essa parte do casamento foi muito difícil pra mim, foi aí que iniciou a minha depressão. Depressão é outro ponto muito importante. A gente já chega nele. E nessa separação eu aprendi muito
sobre as pessoas. No começo eu tive muita raiva. E conforme eu fui ficando nessa condição de sempre estar internando, eu fui conhecendo outras mulheres, fui conhecendo outros casos. E aí eu parei de crucificar o meu ex-marido, porque eu comecei a ver que não era ele o problema, mas a situação. Tudo bem, a gente promete que vai estar na saúde, na doença, até que a morte separe, mas estar na saúde e na doença é diferente de prometer. Falar uma coisa, fazer a outra. E eu experimentei isso de perto. Então, assim, você pode estar casado 20 anos, 30 anos, acontece alguma coisa que abala, entendeu? O relacionamento treme, você fica desnorteado, você pensa que, sei lá, eu, na situação de doente, eu gostaria de ter tido o apoio dele, eu gostaria de ter tido ele, eu gostaria que fosse diferente, mas eu não consigo me colocar no lugar dele. Eu acredito, claro, porque cada um tem seus princípios e criações. Eu jamais deixaria ele doente, óbvio. Eu acho que qualquer pessoa faria isso. Mas, pela criação dele e pelos princípios dele, ele virou pra mim e falou: olha, eu não tenho maturidade pra passar isso com você. Tudo bem. E depois que eu fui conhecendo essas outras mulheres, de outros casamentos, pessoas mais velhas, eu fui vendo que é uma coisa assim que é normal acontecer. Porque a gente fica desnorteado. Já é ruim pra gente receber a notícia que tá com câncer. Imagina alguém que gosta de você, que passou uma vida com você, ou tá um tempo com você, receber essa notícia. Putz, vai morrer. Entendeu? Eu nem sei como que eu ia receber a notícia. Como eu iria agir depois da notícia, né? Mas enfim, esse caso do meu casamento aí passou. Aí a ajuda do meu oncologista, Ingrid, você precisa aceitar esse tratamento. Comecei a passar com psicólogo, comecei a tomar remédio pra dormir, porque eu não conseguia dormir. Foi muito difícil pra mim, porque eu não queria, porque eu não aceitava, né? 18 anos, tomando remédio tarja preta pra dormir, eu com depressão, sempre fui muito animada e tal. Então foi difícil pra mim o processo de aceitação da doença. E outra coisa, além da depressão, né? Amigos. Poxa, gente, tudo bem, eu vou falar uma coisa que é muito verdade. É muito verdade, não é a minha verdade, é uma verdade. Ninguém tem amigo. Ninguém tem amigo, assim... amigão! Não. Somos pessoas falhas, a gente pisa na bola com outras pessoas. Então não existe amigo perfeito. E eu era uma pessoa muito rancorosa. Então se você pisasse na bola comigo, já era. Hoje em dia, eu com meus 21, não é muito, mas de alguma coisa, eu aprendi a perdoar. E olha só, eu era uma pessoa rancorosa, eu brigava muito com meus pais e tudo, e aí nesse processo de ficar doente, depressão e decepção, e por escolhas minhas, Deus foi me moldando de uma forma e mostrando pra mim, Ingrid, filha, né? Filha, não é assim, é assim, ó. E eu sempre pedi pra Deus, libera o perdão no meu coração. Libera o perdão pro meu pai, libera o perdão, sabe? E isso foi passando e hoje em dia eu tô em paz. Eu tô gravando esse vídeo totalmente em paz, totalmente à vontade de falar, porque eu me sinto assim. Eu evoluí com essa doença. O câncer pra mim foi maravilhoso, tirando a parte do cabelo. Mas me serviu pra me descobrir também que eu tinha problema com a minha autoestima. Eu me achava feia por causa do meu nariz, gente. Por causa de um nariz. E, na verdade, não é nada. Não é nada. O que é um nariz? O que é um cabelo perto da sua saúde? Perto de você poder sair pra se divertir, você conhecer gente nova, você comer uma coisa diferente. Não é nada. E, enfim.
E aí, nesse processo de perdão e tudo, desculpa, eu aprendi que a gente conhece muita gente. Muita gente. E não necessariamente que são nossos amigos. Você pode ser uma boa amiga para uma pessoa e ela pode não ser uma boa amiga para você. Entendeu? Isso a gente vai relevando, porque as pessoas são diferentes, pensam diferente, agem diferente. Não é porque eu sou muito amiga de uma pessoa que ela necessariamente tem que ser muito minha amiga na mesma proporção, perdão. Então, eu aprendi a ir devagar. Muitas pessoas eu empurrava com a barriga, empurrei muito. E aí teve um dia que eu falei, chega de empurrar com a barriga, chega de falsidade, chega de, sabe, tudo tinha que fazer para receber de volta. Isso não é amizade, gente. Relacionamento, seja ele afetivo ou enfim, relacionamento no geral, você ser amigo da pessoa, você ser namorado, é andar lado a lado com a pessoa. Não é correndo atrás da pessoa, não correndo atrás do outro, sabe? Na Bíblia fala que a gente tem que andar lado a lado, para quando um tropeçar, o outro segurar. Então, eu me apeguei a isso, a ficar do lado de quem está do meu lado. Tem muitas pessoas que oram por mim, eu sou muito grata por isso. Gente eu nem conheço, o pessoal veio doar sangue, orou por mim. Eu agradeço muito, muito mesmo, de coração. Vocês não têm ideia de quanto isso é importante. E peço, aproveito, já faço um apelo aqui pra vocês. Doem sangue, gente, é só um pouquinho e salva tanta vida, de verdade. Desculpa. Enfim, doem sangue, é isso que importa. E continuando, então assim, aí depois de ter passado, a depressão, mas essa fase de aceitação com a depressão e a separação e a aceitação da doença, veio em seguida a decepção com os amigos, porque eu era rodeada de gente. E aí, de repente, foi sumindo, e eu fui ficando triste, deprimida. E sempre tinha aquelas mesmas pessoas, e eu falava assim, não, essas são minhas amigas e tudo. Homem, mulher, eu botava no fogo. E aí, o que aconteceu? Teve uma fase da minha vida que o médico me desenganou. Ele falou, olha, não tem mais o que fazer. E aí eu falei, eu vou viajar, porque eu sou assim, sabe? Vou aproveitar. Nessa de aproveitar, eu recebi uma proposta para poder fazer uso de uma medicação que estava em estudo, e aí eu não quis, lógico, porque eu falei, poxa, já desenganou e eu não quero morrer no hospital. Aí meu pai falou, não, vamos tentar. Se tem chance, ainda tem vida. Se tem esperança, ainda tem vida. Aí eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí eu fui fazer. No primeiro mês já zerou a célula cancerígena. Aí a gente viu que tinha um resultado bom. Aí eu fiz o segundo ciclo. Nisso, a doença não voltou mais. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou viver. Não vou mais internar, não vou mais fazer nada no hospital. Eu vou viver. Peguei minha câmera, pus debaixo do braço, juntei minhas coisas e fui trabalhar. Fui morar sozinha, saí aí, meti a cara no mundo. Doida. E eu vou falar, foi uma das coisas mais inteligentes que eu fiz. Porque me amadureceu também, eu conheci coisas novas, gente nova. E nisso, as pessoas que tinham passado algumas coisas comigo, porque nem todo mundo tava ali 100%, ou tava porque eu pedia, enfim. E vieram me falar, ai, mas você mudou quando você melhorou. Não é que eu mudei, gente, a gente não muda, a gente amadurece. Eu amadureci muito depois dessa doença.
Porque eu parei de dar prioridade para coisa pequena e comecei a dar prioridade para coisa grande. E a coisa grande, no caso, era eu. Porque eu vivia para os meus amigos, para as pessoas que eu achava que eram minhas amigas. E que amigo é esse que vai cobrar você por ter ficado do seu lado? Aí eu falei, não é meu amigo. E aí conforme foi passando o tempo, eu fui enxergando isso. E aí eu não podia mais guardar pra mim. Aí todo mundo que chegava e falava alguma coisa, eu falava, você não é meu amigo. E realmente não é, porque hoje em dia essas pessoas ouviram isso de mim e ao invés de, sei lá, pedir desculpa ou tentar se justificar, mesmo que não tenha justificativa, não falam mais comigo. Sinal de que não faz diferença. E não faz diferença pra mim também. Porque conforme a gente vai limpando, deixando Deus, agora falando de Deus, quando a gente deixa a nossa vida na mão de Deus e fala, Senhor, faz a sua vontade, Ele vai limpando sozinha as impurezas da sua vida, e aí você consegue ver as pessoas que realmente estão com você, as pessoas que Ele realmente colocou no seu caminho para estar ali lado a lado com você. Porque a gente pega uma parte, Deus dá o livre-arbítrio. Aí a gente pega esse livre-arbítrio, ao invés de aplicar em coisa boa, a gente pega e vai pegando as coisinhas que ficam espalhadas. E aí a gente tampa a nossa própria visão e não deixa Deus agir na nossa vida com as pessoas certas. E eu passei por esse processo. Então, teve vários pontos que eu gostaria muito um dia de palestrar assim para jovens ou na igreja, porque a gente está aqui para fazer a obra de Deus. Eu não estou fazendo isso para mim, eu estou fazendo isso daqui para engrandecer e glorificar o nome de Deus, porque Ele é dono de tudo isso, Ele é merecedor de toda a honra e glória. Então, assim, eu tenho vontade assim de conversar com jovens que não sejam da igreja também, e mostrar desse amor, sabe? E enfim, apesar do vídeo agora tá um pouco comprido, mas eu vou tentar resumir. Então eu tive o casamento, os problemas com meus pais, porque eu tava muito rebelde. Não que eu usava droga ou que eu fizesse coisa errada, mas eu brigava muito porque eu queria ter razão, eu queria ser independente. Não é bem assim, jovem, não é bem assim. Tinha os problemas com meus pais, depois um casamento precoce, seguido de uma separação, a depressão e o câncer e a decepção com os amigos. Junta essas 5 coisas, imagina. E aí foi difícil para mim esse processo. Também tive um processo muito árduo com Deus, de chegar um dia e falar assim, Deus não tá comigo, Deus me abandonou. E em seguida o Senhor no silêncio trabalhar na minha vida, e Ele trabalha assim, da forma que Ele acha que tem que trabalhar na vida de cada um. E aí eu fiquei pasma, falei, gente, mas eu cheguei a duvidar da minha fé, eu sou humana, entendeu? E aí tudo bem, tive essas 5 barreiras aí para ultrapassar. São 3 para 4 anos já que eu tô nessa batalha aí. E gente, eu vou falar pra vocês, eu não me arrependo de ter vivido esses 3 anos, não. Porque o que eu ganhei de maturidade e eu não sei nem explicar, espiritualmente falando, essa experiência com Deus é fora do normal. Eu não desejo isso pra ninguém, claro, um câncer, porque por mais que a gente passe por isso, é um sofrimento, tem dia que a gente não tá bem, tem muitas dores, a gente passa muito mal, são muitas medicações, eu tomo muito comprimido, às vezes eu não tô afim de ficar no celular, às vezes eu fico um pouco deprimida, eu tenho sempre que passar com psicólogo, eu tenho minha psicóloga, que ela é um amor. Graças a Deus eu parei de tomar, nossa, eu preciso contar isso pra vocês, porque foi o que mais me assustou no começo, foi tomar o remédio tarja preta.
E o psiquiatra esses dias aí falou, você não tá mais usando. E eu fiquei super feliz, porque agora eu ainda durmo com a ajuda dos remédios, porém não é nada que seja, que vicie, entendeu? Que me cause dependência, então pra mim já é uma vitória. São 3 anos lutando contra um coração ferido, e aceitando a minha condição. Então, pra mim, essa experiência toda tá sendo boa. Tá sendo boa, não posso reclamar. Eu consigo ver as pessoas que realmente me amam, que estão comigo. Sou muito grata a cada uma delas. Não vou citar nomes, porque tem gente que tá de longe, muito longe, e ora muito por mim. Eu acredito muito no poder da oração, então às vezes se eu não falo, a pessoa vai ficar chateada. Mas quem está ao meu lado, quem se dispõe a fazer, e quem não precisa ficar postando ou exibindo o que tá fazendo, sabe o quanto eu sou grata por isso. Eu quero sempre aprender mais com as situações que eu passo na minha vida. Eu vejo que tem muita coisa na internet que me incomoda hoje em dia, principalmente, que nem eu falei no começo do vídeo, a exposição. Eu sou muito contra a exposição. Tô gravando esse vídeo, olha, 3 anos eu tô passando por isso. Eu já fiz 2 transplantes, já tentei tudo que tinha pra fazer. Então, se esse é o meu legado, hoje eu tô bem, claro, o transplante deu certo, mas se esse é o meu legado, deixar uma mensagem que seja eu vou deixar. Eu me sinto na obrigação de fazer isso. E eu não prego religião, eu prego Deus. E o Senhor, Ele tá em todo momento com a gente. Em todos os momentos. Até nos mais difíceis. Aliás, nos mais difíceis Ele se faz mais presente do que tudo. E nada que a gente passa na vida da gente é em vão e sem a permissão dele. Eu vejo muitos jovens, muitas meninas principalmente, mais novas que eu na internet, e eu fico assim, o que tá acontecendo com essas pessoas, sabe? Estão dando tanta importância pra coisa externa e esquecendo do interno. Ser bom não é você ser legal com todo mundo, você respeitar sua mãe e seu pai, isso é sua obrigação como ser humano. Ser bom é fazer as coisas de coração, sabe? Não ficar expondo pra mostrar pros outros que fez, ou pro seu alter ego, sabe? Eu acho que tem que postar sim, que passeia, que faz, claro, gente, isso é natural, é gostoso, mas a gente tem que se preservar também. Vejo muita gente reclamando, ai, porque fulano, ciclano. Gente, não se apega a isso. Se apega em Deus, sabe? Não fica se apegando, ai, fulano falou, ai, ciclano falou. Gente, quando vocês entram no hospital e vê uma criança de 4 anos com câncer, com uma sonda, você vê que é tão insignificante tudo isso. Isso tudo aí fora é tão passageiro. Eu penso assim, se as pessoas dedicassem o tempo que elas ficam na rede social reclamando da vida, reclamando que tá sem emprego, que tá não sei o que, se elas estivessem atuando no dia a dia delas, ia ser bem mais produtivo. Vindo num hospital fazer uma ação beneficente, indo em algum orfanato, pega tudo que você tem que você não usa, sabe? Vai num orfanato, vai lá, dá carinho para as crianças, vai num hospital do câncer, tem muito senhor, muita senhora que foi abandonado. Gente, fazer o bem sem olhar a quem,
O amor de Deus é isso, é ter compaixão pelo próximo, sabe? Eu, graças a Deus, assim, eu consegui ultrapassar essas 5 barreiras. Como eu falei, eu quero um dia palestrar, mas palestrar de verdade. Que eu fiz esse vídeo aqui assim, sem nada, só por fazer, vou postar e seja o que Deus quiser. Mas eu tenho vontade sim, porque eu passei uma coisa num período que muita gente passa também, não com relação ao câncer diretamente, mas às vezes com outra coisa. E às vezes a gente só quer ser entendido e ouvido por alguém. Então, um dia eu acredito que eu vou falar para muitas pessoas sobre isso e testificar que Deus, ele é maior na nossa vida, independente de religião, e que a gente tem que pôr Deus no começo, porque ele vai com a gente até o fim. Isso é importante. Deus, nossa família, a gente tem que se amar, entendeu? E é isso, eu tava agoniada para fazer esse vídeo. Minha mãe até me ligou no meio do vídeo e eu precisava falar isso. Num resumo, eu quero que vocês entendam que a vida é muito mais do que só isso que vocês estão vendo no Facebook, gente. A vida é muito mais, sabe? É muito mais que um carro novo, é muito mais que um celular novo, é muito mais, muito mais. Então, assim, valorizem as pessoas que estão do seu lado, cuide delas, porque um dia você vai precisar delas também. Não que isso seja um favor, mas a gente tem que se pôr no lugar do outro, o nome disso é empatia. Então, a gente tem que ter mais empatia, tem que ter mais amor. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, assim, eu peço desculpa se eu falei demais ou alguma coisa que vocês não gostaram. Já vou repetir, eu não quero ser vangloriada por isso, não. É Deus. Deus me capacitou hoje para estar aqui, depois de um segundo transplante, depois de depressão, depois de decepção, depois de tudo, para poder falar para vocês que Ele está vivo, que Ele vai reinar. E só basta você permitir ele entrar na sua vida, porque o Senhor, ele é tão bom que ele vem e ele, ele bate na sua porta. Ele pergunta se ele pode entrar. E ele é o dono de tudo isso. Então, se você está passando por um momento difícil hoje, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, ele tem uma coisa muito grande para você. Deixa ele trabalhar. É difícil? É difícil. Eu falo que é difícil porque eu passei por isso. E ainda passo alguns dias assim. Mas quando você pede a direção de Deus, tudo fica mais fácil. Então, num resumo, esse vídeo é para dizer que sou humana, eu sou falha, eu tenho meus problemas como humano, tenho minhas fraquezas, mas acima de tudo, Deus está comigo. E Ele está com você também. Talvez você esteja passando a mesma coisa, ou conhece alguém que está passando. Gente, não deixa de dar um abraço nessa pessoa, não deixa de aproveitar, porque amanhã pode ser tarde demais. E quando é a hora da gente ir, o Senhor, Ele leva. Ele leva e não adianta ficar chorando depois. Então aproveite ao máximo a pessoa que você ama, curta com ela, sabe? Não perca oportunidades, porque a gente vive um dia de cada vez. E é isso. Eu espero que sirva de alguma coisa esse vídeo. É bem amador, eu não tenho pretensão com nada desse vídeo, somente expor o que eu sinto, o que eu penso. E é isso. Bom, eu agradeço e peço que Deus abençoe vocês sempre e que esse vídeo possa ser uma luz para vocês. E nunca se esqueçam, isso aqui, um dia passa, tá? O mais importante é o que você vai deixar na terra, no coração de dentro das pessoas. Então, plante coisas boas,
para sempre ficar ali. Uma raiz sua que lembra as pessoas de quem você foi, entendeu? E tenta ser melhor, perdoar. Não é fácil, não é fácil. Mas Deus, ele coloca a gente em situações, às vezes, pra gente aprender. Que não é do jeito que a gente pensa. Eu aprendi isso da forma mais doloridinha, mas eu aceito minha condição e se for a minha hora, daqui a algum tempo, eu vou feliz. Porque eu sinto que minha vida está nas mãos do Senhor e Ele sabe o melhor que é pra mim. Então, eu agradeço a Ele pela oportunidade de hoje estar aqui, depois de tantas coisas. E ainda faltou eu falar mais, mas é que nem eu falei, eu quero dar uma palestra, porque Ele é fiel demais e Ele permitiu eu estar aqui hoje. E eu creio que se eu tiver que fazer a obra para fora ou em outros lugares, Ele vai estar comigo e o meu testemunho vai servir de inspiração para as pessoas, mas não para mim, para a honra e glória dele. Então é isso. Muito obrigada e eu espero que essa mensagem toque no coração de vocês verdadeiramente.